Boa tarde a todos. Hoje me foi pedido que ficasse sobre o tablado por uma questão técnica. Eu esqueci, ainda vem com um saltinho. Para os laterais, vou me lembrar. Senhorildo, chega um pouquinho para cá, para a gente ficar mais juntinho, porque já começou o outono. Está fazendo frio. Vamos selecionar o nosso texto. Muito obrigada. Vamos selecionar o nosso texto hoje, do Evangelho. Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda os inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença desse último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe o copo, o veneno. O texto segue mais adiante. Mas se estamos todos num movimento de espiritualização, sabia que a gente está fazendo isso aqui, né? Quando a gente escolhe estar numa casa espírita, estamos tentando nos espiritualizar. É isso que devemos tentar, sempre. Então, todos esses sentimentos negativos, baixos, impuros, são sentimentos que a gente tem que rejeitar. Não é verdade? E a vingança, como está descrita aqui, com palavras assim bem cruéis, né? Bem pesadas, porque a vingança já é uma palavra em si pesada. É para justamente puxar a orelha mesmo. É para a gente prestar atenção. É para tocar você. Porque você pode achar que a vingança é apenas aquela questão do duelo. Você marca, você fez uma coisa ruim para mim, naquela época, né? E eu fiz para você, então você marca aí um dia para nós nos encontrarmos e nós vamos duelar. Isso é uma coisa tão rudimentar, né? Uma coisa tão desnecessária hoje em dia, até no mundo que está mais espiritualizado um pouquinho, ou pelo menos desejamos que seja assim, e menos materializado, a vingança não cabe mais. Para os nossos dias, se a gente adapta, a vingança é um simples devolver um ato que você repudiaria. É apenas dizer, você brigou comigo? Você não fez isso comigo errado? Então tá, então não vou te dar carona.
Não é isso. Pensa bem. Ah, você não quer me namorar? Ah, você não quer sair comigo? Ah, então tá. Então fica gostando de mim aí, mas não sai comigo, é que eu vou sair com outro. Ah, você não deu aquela aula que eu te pedia? Não tem problema não. É diário, não é? Nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos no caminho da evolução. Então, o que a gente tenta fazer diariamente? A gente tenta, pelo menos, refletir, já que a gente escolheu algum lugar para a gente se pautar, se basear, a gente tenta refletir um pouquinho em como a gente vai fazer as coisas daqui para frente. E faz uma diferença. Não faz uma diferença? Faz. Vamos fazer a nossa oração? Pai de bondade e misericórdia, Jesus, nosso modelo e guia, mestre amoroso, Joana, nossa mentora, e os espíritos benfeitores que nos inspiram nessa tarde de hoje para os nossos estudos sobre espiritualismo e espiritismo, que podemos expandir a nossa consciência e absorver o máximo possível das palavras lidas e faladas. Graças a Deus. Tem muita coisa para prestar atenção. É o microfone, o tablado, a filmagem. Então, vamos lá, vamos tentar. Ah, ainda tem esse negocinho aqui. Peraí. Ah, tem que mirar para lá? Peraí. Não está on. Obrigada. Miro para cá. Essa imagem é uma imagem que significa alguma coisa espiritual. É sempre a pomba do Espírito Santo, em algumas, né, religiões. Nós não vamos aprofundar, aliás, não vamos aprofundar nada, porque não tem nenhum PhD aqui. Mas cada um, pelo menos, com as coisas que a gente sugere, vai depois ler ou vai se lembrar das coisas que já leu e que já estudou e faz uma comparação. Ali diz que o espiritualismo é uma doutrina filosófica que admite a existência de Deus e da alma. Então, já melhorou muito em relação ao que era o materialismo. Vamos colocar em termos de mundo, a gente sempre tenta um pouco contextualizar. Em determinado momento, o mundo estava material. Ou muitas pessoas no mundo eram materialistas. Se consagrou materialismo a antiga ciência que lidava com as descobertas, que lidava com aquelas coisas fantásticas, desde da energia, da força da água, da dimensão do cosmos. Tudo isso tratavam como se fosse uma coisa matéria. E a matéria seria responsável por qualquer coisa. Esse era o materialismo filosófico. Não havia possibilidade de se pensar em mais nada, ou seja, tudo tinha um fim. Bem, Gabriela. Tudo tinha um fim. Então, essas pessoas, que eram materialistas, se bastavam. E como é que vocês acham que seria a postura de pessoas materialistas, de um mundo materialista? É um mundo que você sabe que vai ter um fim, e que depois daquele fim, acabou. Não é? Pensavam assim, não tem mais nada. Ora, se não tem mais nada, então vamos aproveitar ao máximo o que temos aqui. Vamos aproveitar os gozos, as festas, as nossas vivências, os nossos erros, não é? Porque não há mais nada. Então, se eu não tenho nenhuma perspectiva de outra coisa depois do desencarne, que na época não era desencarne, era morte, eu vou me comportar como uma pessoa totalmente fria, não é? Porque eu não vou ter nada
além disso. Mas esse materialismo, ele tem um limite. E o limite é até o momento em que você precisa pensar diferente. É aí que vem o limite de você deixar de dar. Porque, no fundo, a gente, às vezes, é espiritualista, quer fazer esse movimento, estamos fazendo esse movimento para melhorar, mas somos um pouquinho materialistas. Porque ainda temos um rançozinho de pensar na matéria. Não vai nenhuma crítica aqui ao que se tem, ao que se faz, ao que se possui, ao que se conquistou. Não. Não é esse o tema. Estamos falando em termos filosóficos. Então, vamos abstrair um pouco, né? Embora a gente tenha que se referir sempre às ações cotidianas, às ações diárias da nossa vida, porque é nisso que a gente vai pautar, né? Esse materialismo vai até esse limite. Vou contar uma história para vocês que eu escutei do Richard Simonetti. Existia um boticário. Sabe o que é boticário? Ele é um farmacêutico que manipulava aqueles remédios, né? Então, ele era um homem muito bom, generoso, mas ele não era um homem religioso. Ele era um homem dito materialista, digamos assim. Ele acreditava nele e no bem que ele podia fazer para as pessoas, através dos seus medicamentos. Então, o boticário estava lá, trabalhando na farmácia, já era tarde da noite, ele ia fechar a farmácia, a botica, como se dizia, e chegou uma moça desesperada. Ai, seu fulano, pelo amor de Deus, a minha mãe está muito mal, ela está morrendo, eu preciso que o senhor faça um remédio para ela. Não, minha filha, mas eu estou fechando a farmácia, não dá mais tempo. Não, mas é uma questão de vida ou morte, o senhor não está entendendo. Eu preciso que o senhor faça esse remédio. Pelo amor de Deus, me ajuda, faça esse remédio. Como ele era um homem bom, generoso, ele pensou 2 vezes, voltou para o laboratório e começou a manipular o remédio. E aí, meio que cansado, exausto, ele deu o remédio na mão da menina e a menina foi embora para casa atender a mãe. Ele já ia fechar a farmácia, quando de repente ele falou assim, ele falou, ai, o que eu fiz? Eu cansado, na hora de colocar um princípio ativo do remédio, eu coloquei um princípio ativo errado, que vai causar uma morte fulminante nessa mulher. O que eu posso fazer? Ele e a consciência dele. Eu não quero ser um assassino. Eu não sou um homem assassino. Eu não quero ser responsável por essa falha, por essa coisa horrorosa, por essa morte dessa mulher. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir atrás dessa pessoa. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Eu não sei nem onde ela mora, não sei onde ela está, nada. Aí ele ficou com a porta entreaberta da farmácia, nervoso, sem saber o que fazer. E ele disse, por favor, Deus, se você existe, me ajuda, porque eu não quero ser esse homem. Eu não quero errar, eu não quero ser um assassino. Me ajuda, de alguma maneira. Daí a 5 minutos, aparece a menina, chorando, desesperada, com o vidrinho na mão, quebrado. Seu fulano, eu vim com tanta ânsia para levar o remédio para minha mãe, que eu tropecei e caí, e eu fico tão nervosa, eu nem sei como pedir isso, eu sei que você está fechando a farmácia, mas eu não consegui levar porque o vidro quebrou. Contrapõe-se ao materialismo e espiritualismo, que só admite a matéria. Segundo o materialismo, no ser humano só haveria o corpo físico, até as funções superiores, como o raciocínio, a memória, as emoções, os sentimentos, poderiam ser reduzidos a simples reações físico-químicas do sistema nervoso, do sangue e das glândulas internas. Então, quando a gente falar de materialismo, sabe-se que é só matéria, um fim para tudo, que leva a consequências nefastas, consequências sérias. Quando vocês ouvem falar de egoísmo, de orgulho, com um fechamento assim de suicídio, é a consequência do materialismo. Muitas pessoas vão falar sobre isso. Bezerra de Menezes,
há uns 3, 4 anos, através de um médium, trouxe uma mensagem de muita esperança. Ele vem falando desse século 21. E ele vem dizendo para nós que a gente tenha esperança, que o nosso barco não está à deriva, que Deus existe e que Ele é nosso guia. E que, embora no século 21 ainda o materialismo luta contra o espiritualismo, que embora ainda muita coisa ruim aconteça, como todas essas catástrofes que a gente viu, e essa mensagem veio logo depois daquele vulcão na Islândia, que tem um nome estapafúrdio que eu não consegui decorar, mas que não causou mortes diretas, mas causou um abalo em todo o mundo, porque a comunicação e tudo aquilo que a ciência avançou, a aviação, a comunicação, a tecnologia, tudo isso ficou abalado e as pessoas materialistas começaram a pensar, isso é o fim? Já estamos no fim? Então o mundo vai acabar agora? Quantas pessoas vocês já ouviram dizer? Vocês já conversaram com pessoas assim? Que tem até data marcada para o mundo acabar, né? Olha, não faz isso não, porque vai acabar. E se você não... né? Acho melhor você trocar o seu carro, porque o mundo não vai acabar. Depois você vai se arrepender. Esse fim, é esse o limite do farmacêutico. É esse o limite que faz com que as pessoas se tornem espiritualistas. Então, todas as religiões que consideram a alma ou espírito, que seria a mesma coisa, e a alma ou o espiritual se sobrepondo ao material, são espiritualistas. O universo seria formado por acaso e seria explicado dentro das leis das ciências exatas. Começamos por aí, né? A evolução do mundo, matemática, física, astronomia, é a tese do materialismo. Todos os religiosos, como aceitam a alma e Deus, são, por isso mesmo, espiritualistas. Assim, o universo espiritualista tem significado muito vasto. Muito vasto. Eu botei alguns exemplos, mas existem outras religiões. Pode ser o católico, o protestante, o umbandista, o candomblessista, o israelita, ou o judeu, o islâmico, ou o maometano. Todos esses acreditam no espiritual. E todos eles têm suas regras, suas dogmas, suas formas de encarar um código comportamental para justificar o quê? A vivência das pessoas. Não se trata de uma organização social. Se trata. O cristianismo, lembra da aula que a gente falou que Moisés precisava para aquele povo rudimentar dar uma sacudida? Colocar aquela parada lá, como diz o jovem? Está na hora, vamos botar aqui um limite. Se a gente não botar um limite, as pessoas vão se acabar. Jesus, como viu na gente crianças espirituais, veio com um pouco mais de mansietude, dar um recadinho para as pessoas começarem a entender. E já se passaram 2016 anos e ainda o mundo não está exatamente preparado, totalmente espiritualizado. Verdade seja dita. Mas estamos caminhando. E temos que acreditar. Temos que ter a fé em cima do raciocínio dessa espiritualidade. Não vai aqui também nenhuma crítica, porque cada um, desde que seja uma organização social em que determina os padrões para uma convivência saudável, e desde que seja para o bem, porque o mal também acredita. Essa questão filosófica, que a gente sempre se pergunta, as questões perenes, quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e tal, mas acho que é mais importante na nossa cabeça, assim, Deus existe mesmo? Naquela outra aula, aquela menina levantou a questão, né? Mas Deus está onde? É um velhinho de cabelo branco, está dentro de você. Jesus disse que Ele é o Pai.
E nós ficamos com esse conceito esses 2000 e poucos anos. E está bom esse conceito, por enquanto. Mesmo que a gente venha depois a descobrir e a discutir outras questões acerca de Deus. Mas Deus existe? Na questão 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, do Livro dos Espíritos, questão 5, diz assim: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si, a existência de Deus? Os Espíritos respondem: a de que Deus existe, pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. E mais tarde, vamos discutir que Deus é a causa primária. Inteligência suprema. Por enquanto, ele é o Pai, soberano e justo. Doutrina filosófica, espiritismo. Eu coloquei alguns pontos aqui, mas depois eu vou ilustrar, porque, na realidade, como se trata de um curso que se propõe conhecendo o espiritismo, a gente não pode aprofundar nada. A gente não pode aprofundar. Não porque a gente não possa, não pode, não é, não pode do verbo poder de ser capaz de. Mas é porque tudo tem que vir aos pouquinhos. Então, apenas para vocês não se preocupem em copiar, ou ter o slide, ou ter o livro, porque dentro das obras básicas do Espiritismo, vocês vão encontrar todas as respostas que vocês procuram. É impressionante. Quando você está estudando e você pesquisa, o próprio Kardec sugere, numa revista espírita, que a gente comece conhecendo o Espiritismo lendo o Livro dos Médiuns. Mas aí a gente vai criando uma outra convenção, ou criando outras possibilidades, de acordo com as necessidades. Ora, opa, não, foi uma pontinha da mesa, do chão, que é de madeira. Se a gente está procurando se espiritualizar e conhecer melhor, para a gente poder decidir qual vai ser o nosso caminho, enquanto ser humano, a gente tem questionamentos. Então, de acordo com os nossos questionamentos, a gente vai procurar o que ler mais rápido, o que ler primeiro. Então, quando alguém diz, mas por onde que eu devo começar? Para nós que estamos aqui nesse momento e que sentimos, você deve começar fazendo o Evangelho no Lar. E que livro, então, é o do Evangelho do Lar, senão o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele trata do mestre, do guia e modelo, daquele que trouxe todas as suas vivências para esse livro, para passar para a gente, para ver como melhor viver, como ser um ser humano digno, como ser um ser humano melhor, como ter melhor tipo de vida. Então, o que ele está dizendo? Não vamos nos tornar, não vamos ser mais materialistas. Nós temos Deus, nós temos um modelo e guia. Então, nós temos que pensar daí para frente. Esse já é um ponto determinante na nossa vida. Nós escolhemos que doutrina? Ah, Glória, mas nós não escolhemos ainda. Nós estamos conhecendo. Pode ser que você se levante daqui e diga, olha, não satisfez os meus anseios, eu ainda estou na dúvida, acho que eu vou tentar mais outra coisa aqui, vou tentar mais outra acolá, vou tentar outra religião ali, vou tentar a meditação. Essa que nós estamos trazendo aqui para nós e que estamos estudando juntos, engloba todas. É uma doutrina filosófica que é espiritualista. Olha que engraçado. Você pode dizer que uma pessoa... O espiritualismo pipocou no mundo de várias formas. Os gregos já cultuavam os seus contatos espirituais, seus mortos. Os romanos tinham até marcada a data do culto aos mortos. E o Oriente também estava pipocando com as ideias espirituais.
Com certeza. Você tocou num ponto importante. A gente falou da Igreja Católica, a gente falou do cristianismo e de todas aquelas guerras e todas aquelas perseguições. Isso aí, gente, durou bastante tempo. Tenham em mente que foi até os anos 1900 e pouco. E quando o Espiritismo começa, lançado por Kardec, é em 1857. Vamos ver mais adiante o que nós estamos falando. Uma concepção tríplice. Então, vamos organizar o que seria essa doutrina espiritualista. O que não significa que toda pessoa espiritualista é um espírita. Não. O espírita ou o espiritista, para os países de língua espanhola, é aquele que acredita, ou que segue, não que acredita, mas que segue a doutrina espírita. E o espiritualista pode ser qualquer outro que acredite no espírito, na alma. Pode ser de qualquer outra seita. É a concepção tríplice do espiritismo, que é o que marca, é a existência do espírito, do perispírito e do corpo físico. Então, temos a matéria e temos um intermediário. Sobre esse intermediário, podemos ter mais de milhões de aulas. E vocês terão no futuro. Então, apenas guardem qual é a diferença, o que distingue uma coisa de outra. Sobrevivência do espírito como individualidade. Então, nós somos, cada um de nós, um espírito individual. Possuímos uma única vida e várias roupagens, como se fossem máscaras, como se fossem roupas que se tira. Mas somos os mesmos espíritos individuais. Continuidade da responsabilidade individual, que vem ao longo de vários acontecimentos, que vem ao longo de várias encarnações, e que a gente traz um pouco disso e não se lembra. Iraci, há pouco, eu não vim para a palestra da tarde, cheguei um pouco atrasada, mas fiquei embaixo observando. E ela disse que, no desdobramento do sono, se a gente estiver relaxado e fizer um real pedido, o que é mais importante é que a gente vá para um lugar de estudo, que a gente vá para um lugar onde as pessoas precisam, onde que a gente possa aprender, onde que a gente possa treinar. E quando a gente volta, a gente nem sempre lembra. Essa tem a ver com a responsabilidade individual do espírito. Cintiana. Várias encarnações, eu quero dizer. Não, elas não... a sua essência é a mesma. A sua essência é a mesma. Mas as características... Diga, André. A última que você tem. Sim, sim. Que você na próxima terá a mesma. Não. Regredir, não. Regredir, não. É uma questão complicada, eu sei, porque a gente precisaria de fazer outras leituras e ter outras discussões para chegar ao entendimento real disso. Mas só assim, para você ter uma noção. O que ele falou foi muito bom para ajudar. Ele disse que quando você desencarna, nesse momento você carrega com você essas últimas características suas dessa última encarnação. Quando houver o processo de uma reencarnação, e que deverá haver, você vai sofrer uma miniaturização do espírito. Então, você não vai ter mais aquelas características, você vai ter outras. Mas a essência sua, e aí envolve muitas outras coisas. A escolha do seu plano reencarnatório, como é que você vai combinar, onde você estiver, o que você vai escolher viver, em função dos seus resgates e das coisas que... Tudo isso é um desencadear de coisas que, para eu explicar agora, para você fica difícil.
de evoluir, sempre. Mas você não escolhe exatamente, olha, eu quero ir para a Noruega, de preferência para uma top empresa, entendeu? Ganhando 10 mil euros, para eu poder dar uma rodada ali. Não, quero ser, sei lá, quero ser um lutador. Tendência. E 30% dessa antiga, ou coisas que você traz dessas outras encarnações, vão estar influenciando você, sem você ter consciência disso. Porque se você se lembrasse, como disse a Iraci, você ia ter atitudes diferentes. Não quero isso, não quero aquilo, não vou fazer isso, não vou sofrer isso novamente, não quero. Aí esse poder de escolha você não tem, né? Mas você tem uma vivência justa dentro daquilo que você se proporcionou. Porque 70% são escolhas. Então, você escolhe ser materialista, você escolhe a vingança. Mesmo você sendo um espírito que já chegou a determinado momento de ter se livrado disso, você pode ter esse tipo de atitude novamente, mas aí você vai ter uma inspiração, você vai ter algum acontecimento que fará com que você, como ela disse no sono, olha, você vai ser o arrimo de família, você vai ser a pessoa que controla essa família, você vai ser a pessoa que controla esse trabalho, você vai... Entendeu? Existe uma função para isso. Para que você exerça, para que você trabalhe a paciência. Isso é muito legal de entender, porque eu acho que fica muito mais fácil de viver. Não é verdade? Se você não tem esse parâmetro, se você não tem esse reconhecimento, eu tenho a impressão que você descamba para esse lado materialista. Meu Deus, já acabou, e aí? Não é? Se você não tem esse parâmetro, diga, Antônio. Fala bem alto, que é para o microfone captar você. Retrograda. Sim. Uhum. Limitações. Uhum. Ele lembrou, viu, Tiana? O Thiago guardou. Então, como nada é por acaso, já está programado pela própria espiritualidade, e quando você também reencarnou, você fez parte dessa programação, de que você deveria vir para resgatar essas questões. Ana, complementa aqui, professora. O nosso crescimento, né? Então, nós desenvolvemos várias áreas de conhecimento e de dons. Mas, dependendo do que a gente vai precisar fazer naquela reencarnação, alguma coisa fica guardada, adormecida para nós. Então, um bom exemplo é da música. Às vezes, o indivíduo é um exímio músico, mas naquela encarnação, se ele vier com o dom da música, ele não vai desenvolver o outro dom porque ele já é exímio músico. Então, ele vem com aquele dom adormecido para desenvolver outros dons. Mas
a continuidade existe. Pode ser que a gente não se lembre, mas, se necessário, a gente resgata aquilo. Então, todos os nossos dons vão sendo guardados conosco. Nós somos estamos no inconsciente. Tá? Só para... Obrigada, Ana. Então, Paulo, você queria dizer alguma coisa? Desaprender. Não existe processo de desaprender. Você aprendeu, acabou. Não vai tirar mais aquilo de você. Né? Só existe o aprender, quer dizer, a evolução. Você continuar sempre aprendendo e sempre evoluindo. Eu acho que eu vim resgatar alguma coisa com a minha avó, que eu passei tanto tempo insistindo para ela comprar um piano para eu aprender, ela comprou um acordeon. Eu fui obrigada a estudar 8 anos de acordeon. Que tal? Hã? Sim. Uhum. Aham. E aí você deverá vir mais outra vez para poder resgatar ainda os seus equívocos. E é isso. Que possa sofrer, mas isso não significa necessariamente retroceder, retrogradar. Não. Uhum. Porque o senso comum determina o que seria evolução, o que seria involução. O senso comum também determina, não é isso? Mas para uma visão espírita, como você não retrocede, não retrograda, isso será uma evolução para você. Não confundir o senso comum com o senso espírita, digamos, é importante também na nossa análise. Diga. Você já assistiu o Nosso Lar? Não. Então, por favor, não deixe de assistir o filme. Se você quiser ler o livro primeiro, ele não é um livro grande, é um livro razoavelmente curto, de poucas páginas, mas é interessante. Eu, pelo menos, gosto muito de ler o livro primeiro e depois de ver o filme, porque senão... porque aí a essência fica mais retida para mim. E vale a pena, porque você vai encontrar uma porção de respostas nessa organização. Claro que tem uma organização, claro que tem, óbvio. Mas era o momento, né, de André Luiz nos trazer essa mensagem, que precisávamos escutar, saber, compreender e aprender. Sim. Mas é o que ela estava falando, a Jonara estava dizendo, não é o senso comum, estou fora, de evoluir no sentido de você, não, porque eu voltei novamente com esse tipo de vivência, com esse tipo de experiência, que isso significa você não evoluir. Você está evoluindo sempre. Às vezes, um pouquinho mais rápido, às vezes, um pouquinho mais devagar.
mas está evoluindo sempre. Não é aquele senso comum, não, mas puxa vida, você não tem essa noção do que você foi antes. Mas muita coisa agora você pode entender, depois de você ler, depois das experiências passadas, e depois dos estudos feitos, né, cientificamente provados, o que você pode entender disso. Isso que é o mais legal que eu acho. Porque enquanto você está em casa, eu dei um exemplo como eu fiquei durante algum tempo, né, com medo, temor dos dogmas e das coisas que me eram impostas, digamos assim, pela religião, pelo ritual, por tudo que eu segui antes, a ponto de, por exemplo, na minha primeira comunhão, eu chorei o tempo todo porque a hóstia encostou no meu dente. Uma criança sofrida. Eu não queria olhar para a catequista, eu não queria olhar para o padre, eu todo dia me arrependia, eu me ajoelhava de noite e rezava, pelo amor de Deus, Jesus. Eu não quis morder o Senhor. São coisas que você, veja bem como é que é o dogma na sua vida, como é que é o limite na sua vida, como é que é. Aqui nós estamos falando de consciência com uma outra visão sobre essas outras coisas da nossa vida diária, das nossas ações diárias, do nosso viver, do nosso ser espírito. O importante é que precisamos compreender que somos individuais, preservamos essa individualidade e temos responsabilidade individual. E quando a gente aprende isso, o Paulo disse, você já aprendeu, ninguém tira de você. Conhecimento é a melhor coisa do mundo porque ninguém realmente pode tirar de você. Só você mesma pode se esquecer do que você aprendeu. Você determinar, mas ninguém tira. Então, se você já conheceu e se você já se inteirou, você tem uma responsabilidade individual sobre todas as suas ações e atitudes daqui para frente. Se você vai ser a melhor pessoa do mundo, a mais caridosa, vai ficar 30 anos doando quentinha, ou vai ficar 30 anos trabalhando na comunidade, ou vai ficar 30 anos estudando, é uma opção sua, vai ser uma escolha sua. Mas agora você tem a responsabilidade, porque você se determinou conhecer. E quando a gente determina conhecer, a gente quer, primeiro, ver a curiosidade, de entender por quê. Mas não é por acaso. Iraci costuma dizer que Joana traz as pessoas para essa casa sempre por uma razão. Traz pela mão mesmo. Pela dor, pelo amor, pela necessidade do conhecimento, pela necessidade de se desenvolver. Alguma coisinha fala assim no seu ouvidinho. Vai lá, você precisa. É uma inspiração. Não é? Uma intuição. E é assim que é. Progressividade do espírito dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza. Parece meio teórico, mas era bom a gente falar sobre. Eu só estou dando esses princípios básicos, mas nós vamos entrar depois nos princípios do espiritismo. É só porque se a gente fala de uma coisa e não contextualiza, parece que fica no ar. Comunicação mediúnica disciplinada, voltada para o esclarecimento e constelação dos encarnados e desencarnados. Volta do espírito à matéria, reencarnação, tantas vezes quantas necessárias para alcançar a perfeição relativa a que se destina. Porque o Criador nos criou para sermos felizes, perfeitos e plenos. Então, a nossa missão aqui é essa. Não admitindo, no entanto, a mentepsicose, ou seja, a volta do espírito no corpo de um animal, para pagar dívidas, não existe, como aceita o hinduísmo, que é outra filosofia espiritualista. Conforme o espiritismo, o espírito não retrograda. Ausência total de hierarquia sacerdotal. Porque somos todos seres criados, ignorantes e simples, então somos iguais. Abnegação na prática do bem. Isso é uma coisa importantíssima, mas vai ser trabalhada muito ao longo da nossa vida de espírita. O espiritismo tem uma terminologia própria. Já falamos sobre a tríplice, o perispírito. Falamos sobre leis de causa e efeito, o médium, o centro espírita, ou casa espírita, ou sociedade espírita, que é um lugar onde as pessoas se encontram
para refletirem, para terem uma pausa para a sua evolução espiritual, para o reconhecimento do seu posicionamento enquanto pessoa neste orbe, neste momento. Nada mais é do que isso. Na prática espírita não há batismo, nem culto ou cerimônia para oficializar casamento. Kardec tinha um propósito muito diferente do convencional. Ele foi considerado uma pessoa ousada, porque ele se contrapôs a dogmas e rituais da religião católica ou de qualquer outra religião que fazia com que as pessoas acreditassem que, sendo dessa maneira, você estaria fazendo o mais correto possível. Que se você não fosse batizado, você seria um pagão, não é? Não entraria no reino dos céus. Que se você não se casasse, oficializasse a sua união, você não seria bem visto perante Deus. E todas essas coisas que nós já conhecemos de cor e salteado, né? Dogmas e rituais que são desnecessários. Por isso Kardec foi tão criticado. Para vocês terem uma ideia, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, em 1857, ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, e eu vou mostrar uma gravurinha aqui. Por que eu botei as gravuras? Às vezes parecem repetitivas, mas é bom porque a gente vai se lembrando. E o poder da concentração visual é muito importante. Essa captação visual é muito importante. Às vezes mais do que auditiva para algumas pessoas. Não é verdade? Tem gente que tem memória fotográfica, tem gente... Então, isso fica sempre sendo discutido. Ele foi muito perseguido. Ele lançou esse livro, a primeira edição, com 501 perguntas. Não é isso, Ana? Apenas na primeira edição. Ele recebeu tantas cartas que vocês não fazem ideia. Muitas, muitas, muitas cartas. De gente elogiando, gente dizendo, mas agora eu entendo. Então, que perguntas são essas? Por que ele fez um livro de perguntas e respostas dos espíritos? Porque as pessoas, na época da Inquisição, vamos voltar um pouquinho, faziam perguntas que a igreja não queria responder. Por que isso? Não te interessa. Por que aquilo? Não tem resposta. Tem que obedecer cegamente, não tem nada de reencarnação, não existe essa coisa de contato com o espírito, porque a igreja estava numa dominação política, numa dominação econômica também. E para isso, é como você pegar uma grande boiada e dizer, como é que eu vou controlar esses bois todos? Eu não posso dizer, olha, sai por aí voando, paz e amor, faz o que quiser. Não posso. Então, Kardec foi ousado. E, claro, nada foi por acaso, porque a espiritualidade preparou, porque Kardec não era médium, como se sabe, mas ele compilou todos os dados dos médiums, que recebeu do mundo inteiro, que pipocou em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o interessante disso é que a igreja, na primeira oportunidade que teve, caçou o livro. Eu botei um slide até com o nome de um lugar onde os livros eram proibidos. Ele teve que lançar uma segunda edição do Livro dos Espíritos. Respeito a todas as demais religiões. Quem vem nessa casa é sempre bem-vindo. Nessa, em qualquer outra casa espírita. Aliás, eu não sei. Acho que indo num templo, qualquer templo espiritualista, a princípio é bem-vindo. Porque se fala sobre o bem. Se quer o bem, mas nem sempre se é respeitado. E há um preconceito muito grande. Tem um versinho, eu acho que não botei numa coisinha aqui, uma mensagenzinha que Chico psicografou, que diz que o problema de ser espírita era a vergonha. Vou me lembrar, vou trazer para vocês. Era a vergonha de que Deus existe. Alguma coisa assim. Embora não incorpore o seu corpo doutrinário, os princípios e rituais delas. Vocês sentem pelas palestras, quando vocês vêm, pela casa, pelo atendimento fraterno, pelos trabalhos da casa, que o foco nunca é
numa hierarquia, numa importância da pessoa, do cargo, do que ele faz, do que ela sabe, do que ela exerce, mas de um bem comum, né? Que é a caridade. A moral espírita é a moral cristã, fazer ao próximo aquilo que dele se deseje. Esse é o que Jesus trouxe para a gente naquela segunda revelação. E que na terceira se reforça. O Espiritismo, então, concluindo, é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Sabe outra coisa curiosa que de vez em quando eu paro para raciocinar? O quão atemporal são os livros espíritas. Atemporal por quê? Você pode aplicar lá nos anos tais, nos anos tais, nos anos tais, e agora nos anos tais. Quer dizer, o mundo é sempre o mesmo. Não é verdade? É sempre o mesmo. Você que vai caminhando, evoluindo e vai construindo, quer dizer, para nós aqui, quem sabe em um outro orbe, as pessoas já saibam muito mais do que a gente e não precisem fazer tanto esse exercício hercúleo, desse questionamento que está dentro da gente, não é? De como eu posso me comportar como espírito. É você se ver como espírito. É você se ver como espírito. Diga. O passe é, como você está dizendo, uma transmissão de energia, sim. Mas ele não é ritual. Ele é uma das formas de se manifestar essa energia que você acredita, em que você está trabalhando, ou você está falando, você está estudando, e você está sempre cercado pela espiritualidade. E a prova que essa espiritualidade existe, você manifesta através do passe também. Porque você não percebe, não é verdade? Algumas pessoas, às vezes, quando eu falei para vocês uma vez, vamos usar melhor o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, a gente se esquece que a gente tem um. E quando aperta o cinto, né, você se esquece a ponto de você está exercitando todos os dias o seu raciocínio espírita. Você está lendo, você está estudando. Você quer ver uma coisa? No meio dessa crise de coluna que eu arranjei com um esforço absurdo, um dia eu estava chorando muito, porque a dor era muito forte, eu estava muito zangada com o meu homeopata que não deixava eu tomar um remédio. A minha empregada falou assim, Dona Glória, a senhora é espírito? Eu falei, sou. Então, por que a senhora não para, medita e pensa que como espírito a senhora pode se livrar dessa dor? Ela não é espírita. Mas ela me deu uma lição de vida, e pior de tudo, é que ela também está com o mesmo problema. Nós duas fizemos um esforço juntas, e juntas estamos caminhando nessa mesma dor física. Carregamos, fizemos horrores, você nem pode imaginar o que seja. É esquecer que você tem 63 e achar que você tem 39 como a Wanda. Mas aí Deus também, a espiritualidade, me disse, olha, não quer dizer nada de idade. Que ela tem 39, você tem 73, então ela pode ter a mesma coisinha que você tem. Mas é isso que você está dizendo. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: os das manifestações, dos princípios de filosofia e de moral que delas decorrem, e a aplicação desses princípios. De vez em quando vocês não notam que a Iraci, numa palestra ou outra, fala assim, não houve manifestações, porque a espiritualidade está sempre conosco, e no meio de algum desses momentos de estudo, de trabalho, pode ser que alguma coisa se manifeste. Né? Normalmente não se manifesta, porque existe já uma doutrinação, digamos, na casa, e a espiritualidade é acostumada, já sabe as horas marcadas. Por que vocês estão aqui? O encontro não é só com Laura e Glória.
Nós somos só transmissoras de algumas coisas que a gente estuda junto com vocês, para poder passar para vocês. Alguém tem que falar uma coisinha, alguém tem que dar um... Mas amanhã pode ser você, pode ser você, pode ser você, né? Que vem e vai falar do mesmo jeitinho sobre o outro assunto, sobre o mesmo assunto. A espiritualidade pinça você e vai dizendo a você, e vai te inspirando também. Kardec. O cara era o cara. Porque ele lutou contra tudo. Quando eu disse que ele recebeu cartas, não foram só cartas elogiosas, não, hein? Foram cartas também criticando muito, batendo muito em Kardec. Se ele tivesse um e-mail, o e-mail box dele não dava para o Gmail controlar. Ele pegou essas cartas todas, quando ele construiu a primeira edição, com 501 perguntas, todas as 1.500 cópias foram vendidas em 2 meses. Bateu todos os recordes. Isso porque o mundo ainda era mais materialista, hein, gente? Lembre-se disso. E isso porque a igreja ainda estava perseguindo toda e qualquer manifestação diferente do que seria aqueles dogmas e rituais. 15 edições durante a vida de Allan Kardec do Livro dos Espíritos. Ele morreu 12 anos depois de 1857. Então, ele morreu em que ano, Ana? 69. Muito bem. Aos 68 anos, não é isso? 65. Muito bem. Então, durante a vida dele, 15 edições do livro. Ele foi listado no Index Librorum Prohibitorum, aí, que a igreja proibia. Ninguém pode ler, ninguém pode saber, isso não serve, queimam-se os livros, acaba com tudo. Distanciamento ousado dos dogmas e rituais da antiga Igreja Católica, do que dizia ser o espiritualismo. Nova perspectiva sobre vida e morte. Porque quando Kardec compila todas as manifestações e os espíritos respondem para eles as verdades, o espírito de verdade, o espírito verdade começa a falar sobre o que o mundo precisava ouvir naquele momento para se organizar enquanto mundo, enquanto seres humanos, enquanto atenção em relação ao próximo, enquanto a vivência de Jesus e todas as suas palavras e suas ações e seus atos e a razão pelo qual ele veio estar conosco durante um período. Kardec queria entender isso também. Ele começou primeiro compilando esses dados com o Livro dos Espíritos. Mas depois, veja bem, eu disse que o mailbox dele estava cheio, né? Foram tantas críticas e foram tantas perguntas e tantas coisas que ele queria esclarecer. Embora esse livro não seja parte do Pentateuco, vocês vão ver que o Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 partes. Eu esqueci o slidezinho que não tem isso na frente, tá? Desculpa, eu vou trazer depois. Mas vocês podem entender. A introdução do Livro dos Espíritos é tão grande, mas é tão grande. Por quê? Porque Kardec precisava explicar por que ele estava escrevendo aquele livro. O que levou ele a escrever aquele livro? Que não foi ele que escreveu, foram os espíritos. Mas por que ele estava organizando esse trabalho, estava compilando esses dados? Então, a introdução, ele explica tudo isso. Só a introdução do Livro dos Espíritos gerou mais um livrinho. Então, em 1959, ele foi publicado. A origem foi na introdução do Livro dos Espíritos. Esse é um livro que não é espiritual. É um livro didático. É um livro de orientação. É um livro extremamente didático, sem a ajuda dos espíritos. Ele, Kardec, chegou à conclusão de que as perguntas eram tantas, as reclamações eram tantas, as dúvidas eram tantas, as brigas eram tantas, que ele precisava dar uma parada e, em cima daquela introdução que ele fez, recomendo que vocês leiam a introdução do Livro dos Espíritos, que ela é bastante esclarecedora para nós que estamos conhecendo o Espiritismo. Quem aqui já leu a introdução do Livro dos Espíritos? Muito bem, muito bem. Na próxima aula, eu vou fazer uma arguição. Me lembrei
lembrei dessa palavra ótima. E quando a professora de história falava, Dona Arlete, arguição. Ai, meu Deus, todo mundo tremia. Não é verdade? Eu estudava na escola pública. E aí eu me lembro que a saia tinha 4 machos, né, no Ursinho da Fonseca. Aí a gente ficava assim, ai, meu Deus do céu, vou ter que subir lá. A saia era um pouquinho mais levantadinha. Mas quando chegava o inspetor, a saia abaixava um pouquinho. Então eu tinha que subir no tablado como esse para a professora Arlete para fazer arguição de história. Introdução, aborda os princípios e objeções. Muito interessante, né? Muito didático. Tudo preparado pela espiritualidade. Introdução básica ao espiritismo, o que é e o que não é. Porque essas perguntas todas que vocês estão tendo, são essas dúvidas que as pessoas tinham. Esses mesmos questionamentos, essas mesmas ponderações. Então, ele precisou, peraí, eu tenho que dar uma parada. Quando Laura começar a falar sobre os princípios do espiritismo, aí vocês vão entender mais ainda. Estou só pincelando, hein? Estou só pincelando o que era Kardec. Então, além da introdução, a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Vou dizer para vocês que na casa tem cursos do Livro dos Espíritos 1, Livro dos Espíritos 2, 3 e 4. E cada um é pré-requisito para o outro até chegar ao livro 4. É estudo, hein? Mas não é para desanimar, porque cada vez fica mais gostoso. Cada vez fica mais gostoso. Quando você chega no livro 4, aí você volta no livro 1 e você diz, não, mas essa pergunta não estava lá. Eu não vi essa pergunta lá. Ou então acontece alguma coisa numa palestra, você ouve, entende, vê aquele pesquisador, ele traz uma informação para você, mas eu não vi isso no livro Espírito 1. Não me lembro disso. Não me lembro. Então, é muito interessante. Como eu sei hoje que nada é por acaso, e que tudo tem uma condução, e que a espiritualidade opera, e a gente pode até não perceber, mas a gente sente. A gente sente que a gente tem que ter uma tendênciazinha, né, para conhecer, para estudar. O que está nos levando? O que está nos motivando? Com certeza não é todo mundo aposentado querendo passar a tarde na casa espírita, é? Não. Porque eu também sou aposentada. Mas tenho que trabalhar. Nesse orbe, nesse país, a gente ainda tem que trabalhar, não é verdade? Então não tem jeito. Kardec, um homem inteligentíssimo. Em 61, esse, como eu disse, que ele mesmo sugere, ele compila o livro dos médiuns, que vem da parte 2 do livro dos Espíritos. Um aspecto experimental do Espiritismo. Esse é o livro científico. Teoria e metodologia do estudo. Vamos tentar compreender o que é isso. Vamos tentar compreender por que se manifestaram dessa maneira. O que queriam dizer. Aquelas respostas todas que nos deram. Então, agora vamos ver sobre as pessoas que tiveram as possibilidades de receber essas mensagens. Que pessoas são essas? A princípio, todos nós temos a mediunidade. Em alguns, elas é de uma forma mais ostensiva, em outros, ela se apresenta de uma forma, em outros, ela se apresenta de outra, em outros, você acha que ela nem se apresenta. Porque você fica assim, no início, aqui, até hoje, eu acho que eu sou um médium tijolo, como diz a Cristiane. Porque às vezes eu pego um colega e falo assim, vem cá, mas eu não ouço nada, eu não vejo nada. Mas por que está acontecendo isso? Então tem uma coisinha aqui. Uma coisinha, eu não ouço, mas tem uma coisinha empurrando. Tem um ventinho aqui, tem um ventinho, entendeu? Um ventinho que te leva, que te motiva, que te faz querer saber, que te faz mais ativa, que te faz mais reflexiva. Essa palavra reflexão eu acho ótima. Acho mesmo, porque a gente nunca para refletir, porque a nossa primeira atitude é o impulso.
Se você tivesse a reflexão antes do impulso, tanta coisa seria evitada, não é verdade? Tanta coisa poderia ser evitada. Mas não. Às vezes você, no início da sua maturidade, você é uma pessoa só impulso. Eu fui muito assim. Só impulso. Falava de lá, pá, batia daqui. Falava de lá, pá, batia daqui. Pode ver, né? Né? É um DNA, sim, do conflito. Mas não é daquele conflito chato. Mas até o espírito se posicionar e dizer, não é bem assim. Vamos aprender. Vamos estudar. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver como é que é. Eu acho que serve para as nossas atitudes, os nossos atos. É quando eu digo, quando a gente avalia que tipo de atos a gente tem, se eles são só materialistas ou se eles são só espiritualistas. Ou se eles já são espíritas de aprendizado. Não, a gente não pode chegar de um dia para o outro e ser um espírito assim. Alguém falou da classificação dos espíritos, das subclassificações, isso é coisa para estudar depois. E vamos estudar depois. Outras pessoas também darão cursos sobre essas questões. Mas a gente pelo menos pode ter uma noçãozinha de que se a gente tem movimentos como materialismo, espiritualismo, espiritismo e essas coisas acontecendo ao redor da gente, a gente precisa fazer uma escolha. E sabe quantas escolhas a gente faz por dia? Nossa, perdi a conta. Nem dá para a gente mensurar. A partir do momento que você bota o pé fora da cama, você já escolheu. Se você está de bom humor, ou está de mau humor. Se você vai para a aula, você não vai para a aula. Se você vai para o trabalho, não vai para o trabalho. Se você vai brigar com o marido, não vai brigar com o marido. Se você vai brigar com o filho. Não é verdade? Se você vai levar lanche, o que você vai comer, o que você não vai comer. Não é verdade? Então, a partir do momento que você abre o olho, você já está escolhendo. E essa responsabilidade do espírito. É aí a responsabilidade do espírito. Enquanto espírito, você tem que ter a responsabilidade. Porque você já não é mais uma tábua rasa. Você já não é mais uma pessoa sem conhecimento. Você já tem informação. É a mesma coisa do trânsito. Você vai fazer o cursinho para tirar sua carteira. Ora, você sabe que quando o sinal fica vermelho, você tem que parar. Você vai andar com o sinal vermelho? Nunca mais. Está vendo? Está vendo? Tem um deslizezinho. O ser humano tem isso. Esse deslizezinho é que a gente acha que não é nada, mas é. Não é? Mas a gente é ser humano e a gente faz isso. Você morre de medo, não é? Mas aí você esquece que você tem seu mentor, que eu falo com ele, eu converso. Eu tenho que voltar 10 e pouco da noite do Flamengo, está fechado o túnel, eu venho pela Niemeyer e digo, olha, me acompanha aí. Afinal de contas, você está trabalhando, né? Então, você dá um jeito aí. E a gente não confia. A gente tem uma fé, mas a gente tem aquele momentinho que a gente diz, será que vai me acontecer? Será que vai ser desse jeito? Será que é mesmo? Será que ele vai atuar mesmo? Olha o farmacêutico. Vocês não vão esquecer dessa história que eu acho fantástica do farmacêutico. Se você existe, Deus, pelo amor, me ajuda. Me ajuda. Nelson Tavares? Aham. Pois é, mas o mentor, você vê, ele recebeu uma inspiração e que foi fantástico. Mas se não fosse assim, fosse da outra maneira, é porque deveria ser da outra maneira. Não é? Você nunca sabe a sua reação. Você tem uma orientação. Não reaja ao assalto. Não é? Não diga, não discuta. Entregue tudo. Eu nunca tinha sido assaltada na minha vida. Uma vez eu fui no Alto da Boa Vista com 4 homens. E eu fiquei indignada, porque eu tinha acabado de comprar um carro em 48 vezes, com o meu próprio dinheiro, orgulhosíssima disso, professora, e aí fiquei do carro, abri a janela e falei, vem cá,
Se vocês ficarem aqui, olha o meu pensamento. Se vocês ficarem aqui no alto, mais um pouquinho, vai passar um Audi, um Mercedes. O que vocês querem uma professora com Gol 2 portas? Comprado em 48 vezes. Aí a senhora cala a boca e sai do carro. Eu digo, eu não posso, eu estou com a bolsa cheia de exercício de aluno para corrigir. Eu vou para casa como? Sem minha bolsa? Então deixa eu tirar minha bolsa. Ela cala a boca e sai do carro. Eu digo, eu estou indignada. Depois que eu cheguei na delegacia, sem bolsa, sem absolutamente nada, um táxi me deu uma carona, eu cheguei branca. E o delegado disse, a senhora quer uma água? Não, obrigado. Você quer um café? Não, obrigado. Eu queria ir no toalete. Quando eu cheguei no toalete, eu olhei no espelho, eu estava sem sangue no corpo. Como é que eu tive coragem de fazer isso? Minha bolsa foi devolvida às 11 horas da manhã do dia seguinte, dentro do meu carro. Meu carro não foi mexido em nada, apenas um retratinho de um morto, que o delegado queria saber se eu conhecia. Até o cheque do meu salário, que era nominal, pago em cheque naquela época, estava na minha carteira sem mexer. Sabe o que os ladrões levaram? Meu óculos de grau de ler. Gente, está na nossa hora. Vamos fazer a nossa oração final. Eu queria... Alguém vai se oferecer para fazer nossa oração final? Ah, que bom, André, eu pensei em você hoje. Eu digo, se ninguém se oferecer, eu vou sortear o André Luiz. Podemos? Jesus, Joana de Ângeles, queremos agradecer aos bons espíritos que nos acompanharam hoje nesta aula. Queremos agradecer por essa oportunidade que todos vós estão nos dando para nosso esclarecimento, para que nós possamos usar todo esse conhecimento em prol da nossa melhora e para ajudarmos o próximo. Continue conosco, graças a Deus. Estudem o Livro dos Espíritos todinho, que tem arguição na próxima quarta-feira. Quem não trouxer a tarefa...